Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez, irmãos, estamos aqui. E confesso aos irmãos que eu estou com saudade de congregar com os irmãos da igreja. É algo que só quem vive isso não consegue explicar o que o povo de Deus sente. Nesse momento, a ausência da comunhão, de estar perto, do aperto de mão, do abraço, do ósculo santo. Mas estamos aqui fazendo a nossa parte, irmãos, né? Nosso dever cívico e esperando em Deus. E que tem tudo a ver, irmãos, com essa lição, né? Que é a segurança, né? O título da lição de hoje, a lição de número 5, o título da lição é Celebrando a Segurança do Povo de Deus. Então, nessa lição nós vamos falar sobre os Salmos 46, 47, 48, que sempre tem aquela frase, vou cantar o hino da vitória, né? Quando a gente está passando por luta, por alguma dificuldade, e a gente começa a colocar a nossa fé em prática, e é uma frase célebre, costumeira de nós dizermos, vou cantar o hino da vitória. E nós passamos até para pessoa palavras de afago, palavras positivas. Irmão, eu tenho certeza que você vai cantar o hino da vitória. Então tá aqui uma dica, né, meu? Cantar o hino da vitória. Então você vai cantar os Salmos 46, os Salmos 47 e os Salmos 48, que são hinos de vitória. Quando for cantar o hino da vitória, então fale em voz alta, declame os Salmos 46, 47 e 48, que são salmos hinos de vitória. Texto áureo, irmãos. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46, 1. É verdade aplicada. A segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza, né, meu? É bom lembrar, irmão, que as pessoas elas se apegam a muitas coisas materiais, uns que se confiam nas suas riquezas, nas suas posses, naquele batalhão de segurança, irmãos. Isso não adianta nada se não tem Deus, né? O Senhor já fala nos Salmos que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A verdadeira proteção, irmãos. Uma porque a nossa batalha ela é no reino espiritual e não no mundo físico. Não no mundo físico. É no reino espiritual. E quem age no reino espiritual, senão Deus? E quem são os inimigos no mundo espiritual, senão os demônios? Então a nossa segurança, a nossa proteção, ela vem do Senhor. E isso nos basta. Objetivos da lição: destacar a proteção do Senhor, apresentar as características da cidade de Deus e enfatizar importantes relações e inspirações. Salmos 46, o texto de referência. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Israel é o nosso refúgio. Esse é um salmo. Toda vez que eu leio esse salmo, eu faço os irmãos meditar na semana escatológica. Não é a primeira vez que eu falo sobre isso, mas algumas vezes, se você começar a refletir da igreja no céu, a igreja no céu, no arrebatamento, ceando as bodas do Cordeiro, 7 anos,
lá no céu em festa, no casamento do noivo com a noiva, Deus ali, e o mundo lá embaixo em guerra, em tribulação. Então começamos a ler estes salmos, começamos a ter uma alusão daquilo que eu estou falando, irmãos, né? Os reinos lá embaixo, os mares se bravejam, os montes se pela sua braveza se mudam, os reinos se abalam, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Uma coisa interessante é que Jerusalém não tem rio. Jerusalém não tem rio nenhum. O que passa ali dentro da cidade de Jerusalém são aquedutos. Tem o Rio Jordão, tudo tal, mas não é dentro da cidade de Jerusalém. E este rio, que fala, há um rio cuja cidade que vai passar ali, irmãos, esse rio é o Senhor. As correntes que alegram a cidade de Deus, este rio é o Senhor. Irmãos, eu estava lendo aqui, uma coisa que me veio à mente, que tem muito a ver, os Salmos 91, que tem a ver com proteção, que eu acredito, irmãos, que quando Moisés, porque para mim o autor foi Moisés, quando ele compilou o Salmo 91, foi momentos que antecedeu a saída do povo do Egito. Comece a meditar comigo, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí fala um pouquinho mais para frente sobre que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Aí a gente começa a meditar quando Deus fala para o povo ficar dentro da casa, onde pega o cordeiro, o sangue do cordeiro, coloca nos umbrais, e aí começa a mortandade em toda a terra do Egito, porque o anjo destruidor passa pela terra e começa a ceifar a vida de todos os primogênitos, seja do homem ou dos animais, todo primogênito. Só que o povo de Deus está guardado dentro, está lá no esconderijo do Altíssimo, porque está sob a proteção do sangue do Cordeiro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí me vem a alusão desse Salmo 91. Ainda fala assim, praga nenhuma chegará à tua tenda. Praga nenhuma, e a mortandade daquela época não era a 10ª praga. Aí ele ainda fala assim, ainda o Senhor dará ordem aos seus anjos ao seu respeito. E não foi o anjo destruidor que passou ali ceifando as vidas. Aí eu tenho uma alusão que Deus fala assim, nesses que estão dentro da casa, nesses que estão com uns umbrais de sangue e estão lá dentro, nesses você não toca. E o anjo respeitou, mesmo sendo o anjo destruidor. E ele dará ordem aos anjos ao seu respeito. A seu respeito. Então começa a meditar nisso, irmão. A proteção do Senhor, de todos os lados o Senhor tem nos guardado. Como o Senhor está nos guardando neste momento de pandemia. Neste momento que estamos vivendo, o Senhor está nos guardando, irmãos. Sabe, a gente está vendo, mesmo as pessoas que estão sendo infectadas, servos do Senhor, temos que partir para a glória. Porque infelizmente, irmãos, eu quero te dizer que até que aconteça o arrebatamento, o veículo que nos leva para o céu é a morte. É a morte o veículo que nos leva para o céu. Mas o Senhor tem nos guardado. Os que não é para a morte, irmãos, e contraiu esse vírus, irmãos, o Senhor vai guardar. Vai passar por essa crise como todo mundo. Porque a palavra de Deus fala que da mesma sorte que sofre o injusto, sofre o justo também. Não devemos nunca nos queixar. Por que isso me aconteceu, irmãos? Estamos sujeitos a tudo isto aqui na terra. Porque estamos nela. Estamos nela. Estamos sujeitos. Mas o Senhor nos guarda, irmãos. A nossa proteção vem do Senhor. Salmo 46 é um hino de vitória. E nós vamos cantar, após passar tudo isso, nós vamos cantar o hino da vitória. Começando aqui logo na lição, a introdução aqui diz assim: esta lição fala sobre a segurança do povo de Deus por ter o refúgio e fortaleza e a proteção de Deus.
Enfatiza a grandeza, a soberania do Senhor e, por fim, destaca a inspiração de Lutero ao compor o hino Castelo Forte, né, irmão? Que muito nos contribuiu o nosso querido irmão, ex-padre e agora protestante, Martinho Lutero, que foi em meados do ano de 1519, 1518, até 1523 mais ou menos, ele teve uma luta ferrenha, sabe, contra indulgências. Foi quando ele leu e que o Espírito Santo abriu seus olhos quando ele leu: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquilo foi o gatilho. Aquilo foi o gatilho, irmãos. E o ápice da luta de Martinho Lutero foi quando ele colocou 99 teses sobre a igreja de Wittenberg, na Alemanha, contra as indulgências que eram praticadas naquela época, o povo sendo escravizado, iludido com uma falsa esperança de salvação. E o Martinho Lutero, ele leu a Bíblia e abriu-se os olhos espirituais dele. Aí ele foi um instrumento muito valioso, e é por causa de homens como ele é que nós estamos aqui hoje, irmãos. Nós somos sim um povo protestante. Para a Igreja Católica Apostólica Romana, nós somos protestantes porque nós protestamos contra a adoração de ídolos, contra indulgências, acender velas, tudo isso aí, mas não leva ninguém a lugar nenhum. A nossa luz, o nosso caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Este é Jesus. Lição: a ação do Senhor e a fragilidade humana. O Salmo 46 traz lições profundas aos servos de Deus no que se refere à proteção, às ameaças que correm ao longo da vida. Também nos mostra a ação do Senhor e a fragilidade humana. Irmãos, quantas pessoas de nós no particular não temos um testemunho de livramento para dar? Quantas? Se eu perguntasse, todos nós temos, irmãos. Todos nós temos livramentos cotidianos na nossa vida, algo que o Senhor ainda faz até nós conhecermos que verdadeiramente foi o Senhor que nos livrou naquele momento. E tem muitos dos livramentos que nós nem chegamos ao conhecimento, porque a palavra de Deus fala que nós somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias o inimigo está aí, querendo tragar a nossa vida. Mas tem algumas das vitórias, alguns dos livramentos que o Senhor faz que chega ao nosso conhecimento para nós contarmos como testemunho de livramento, para fortalecermos a fé do irmão que está triste, que está cambaleando, pensando em parar no meio do caminho. Aí o Senhor faz com que nós se lembremos que Ele um dia nos auxiliou, nos fortaleceu e nos guardou, nos levantou para num momento como esse nós contarmos o nosso testemunho, porque Deus nos livrou no momento de angústia. E isso é ao longo da nossa vida. Ao longo da nossa vida, o Senhor está sempre presente. No momento de angústia, no momento de sofrimento, o Senhor vem com refrigério, a graça do Senhor está sobre a nossa vida, o Senhor vem nos guardando, porque nós somos um povo, nós somos propriedade peculiar do Senhor. Deus é o nosso refúgio. A primeira estratégia para se proteger dos momentos de perigo é procurar um lugar de escape, que sirva de amparo à proteção. Diversos exemplos da Bíblia, entre eles as cidades de refúgio. Tratava-se de lugares para onde pessoas que estavam correndo risco de vida se abrigavam. Números 35, 6 e 7. Este momento especial no livro de Números, lá no tempo quando Moisés saiu com o povo e teve lá o povo, o ensinamento, as 10 leis, né, irmão? Ele se sentiu na obrigação de criar cidades de refúgio com leis nela, para que se uma pessoa acidentalmente matasse outra, porque tem aquele que mata com intenção e tem aquele que é um caso acidental, só que a pessoa corria risco de vida, pois os requerentes o parente do que estava morto queria
Era o que, irmãos? Era olho por olho. Irmãos, entendem que naquela época era olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Matava, morria. Então a pessoa acidentalmente, quando tirava a vida de uma outra pessoa por uma circunstância que não era da vontade da pessoa, mas aconteceu, a chance que ela tinha de sobreviver, de alguns anos até 15 anos, eu não me lembro de quanto tempo demorava, a pessoa fugia para essa cidade de refúgio e ali permanecia o tempo estipulado. Quando se passasse aquele tempo, o perigo de morte dessas pessoas acabava. Então elas poderiam sair da cidade de refúgio e voltavam-se para a congregação de Israel. No tempo de Davi, por exemplo, não existiam mais cidades de refúgio, porque não existia mais a cidade do deserto. Já estavam irmãos, em Jerusalém, do outro lado do Jordão. Já estavam irmãos, na terra que mana leite e mel. Na terra que Deus tinha prometido a Abraão. Então, para transferir a cidade de refúgio, sabe o que as pessoas que eles faziam? Lembre-se do que aconteceu com o irmão de Salomão. Se não me falha a memória, foi Adonias. Adonias, que quando o rei Davi morreu, o trono já estava dado para Salomão. Só que como Adonias era o irmão mais velho, ele achou que era ele o herdeiro do trono. O que ele fez? Ele armou uma revolta naquele momento para usurpar o trono de Salomão. Quando Salomão ficou sabendo da trama, Salomão se revestiu de soldados para ir na captura de Adonias. Se não me falha a memória, eu estou falando de Adonias, irmão de Salomão. Adonias, sabendo do que estava acontecendo, ele correu ao templo e colocou as mãos no chifre de uma urna que estava lá. Era aquilo ali, quando ele colocasse a mão no chifre daquela arca, não a arca da aliança, mas numa arca que estava ali, irmãos, colocasse a mão, livrava ele da sentença de morte. Está lá no livro de Crônicas. Aquilo ali era uma coisa que substituía a cidade de refúgio na época de Moisés. Vocês podem ver, irmãos, que quando Salomão chegou e viu o seu irmão agarrado no chifre da arca, não a arca da aliança, ele pegou, mandou os soldados tirar ele para fora e matou ele fora. Hoje, o nosso refúgio é o Senhor Jesus Cristo. Nunca deixou de existir. O Senhor Jesus Cristo, então, na época de Moisés, era a tipificação às cidades do refúgio, que Moisés mandou criar. Aquela cidade de refúgio é o tipo do antitipo. O tipo é a cidade de refúgio, o antitipo é Cristo. No tempo de Sansão, no tempo do rei Davi, de Salomão, o antitipo do tipo, o tipo do antitipo, era pegar no chifre da arca, não a arca da aliança, mas a arca que estava no pátio, no santo. O santo dos santos era a arca do concerto. Então, quando ele se pegava ali naquela arca, ele também era o livramento dele ali. Também aquilo ali tipificava também Jesus Cristo. Então, só para a gente reiterar, na época de Moisés, foi obrigado a construir cidades de refúgio. Alguém que matava e corria para aquela cidade estava livre da sentença de morte. Até que se passavam os anos descritos, está lá no livro de Números, no livro de Levítico, você vai ler, você vai entender o que eu estou dizendo. Então aquelas cidades, ela tipifica Cristo. Na época do reinado de Salomão, do Saul para cá, era o chifre do altar. O chifre do altar. Agora me lembro melhor. O chifre do altar. Quando ele colocava a mão no chifre do altar, era um escape que eles tinham para não ser morto naquele momento. Foi o que Adonias ele fez quando ele tentou usurpar o trono de Salomão. O trono de Davi tinha dado a Salomão. Adonias, como ele era o irmão mais velho, ele se achou no direito de tomar o trono. Ele se armou com seus soldados, com alguns que foram do lado dele, e Salomão foi para cima dele. Ele, para não morrer, ele foi e agarrou no chifre do altar. Aquele chifre do altar ali é um tipo de Cristo também. Então Salomão foi lá, mandou os soldados tirar ele para fora do lugar onde estava e foi morto fora. Hoje,
é Cristo, o nosso refúgio, o nosso lugar de livramento hoje, irmão, para a igreja, para você que está me assistindo hoje, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, esse que é a cidade do refúgio na época de Moisés, esse que são os chifres do altar na época dos reinados, desde de Saul até todos os reis tendo do norte e do sul, e Cristo hoje para a nossa vida no tempo da graça. Deus é a nossa fortaleza. O que adianta ter um abrigo se ele é facilmente invadido? E os soldados inimigos podem destruí-lo? Nesse enfoque, o abrigo precisava ser protegido das interferências externas. Naquele tempo, as cidades eram protegidas com muros, torres e portões. Por exemplo, Davi fortificou a cidade de Jerusalém, segundo Samuel 5:9. Salomão fortificou várias cidades, né? Temos a cidade de Samaria, por exemplo, né? Onde teve aquele cerco de 3 anos. E os inimigos, para enfraquecer Samaria, que ficou um cerco de 3 anos ali, onde teve até aquele triste cenário da história, onde se praticou naquele momento até o canibalismo, onde chegou o rei e ficou sabendo que uma mulher matou o filho, comeu, e entrou em contato com a outra mãe, que também era para matar também o filho para comer, entendeu? Onde teve aquela ocasião dos 4 leprosos que foram no acampamento dos assírios, e teve tudo aquilo, irmãos. Para enfraquecer a cidade, o rei Senaqueribe, ele mandou cortar todo o fornecimento de água que era por aquedutos. Cortou a água, o fornecimento de água. Então, ali logo nos 3 anos começou a enfraquecer o povo. Então, a maioria das cidades, irmãos, que nós temos conhecimento do Velho Testamento, eram cidades fortificadas por muralhas. Nínive, a Babilônia, Jerusalém, Samaria e muitas outras cidades, irmãos, porque era comum os povos saírem à guerra naquela época. Era uma coisa comum. E uma das proteções deles, é por isso que muitas vezes na Bíblia a gente fala sobre o atalaia, que é na torre de vigia, né? Porque era uma posição importante. Se o Salmos fala que se o vigia está ali a prontidão, mas se o Senhor não guardar aquela cidade, em vão vigia a sentinela. Então, aqueles muros ali, irmão, se não tem a proteção do Senhor, não adianta de nada. O inimigo vem, mas a nossa proteção, irmãos, nós confiamos, não é naquilo que temos, irmãos, não é nos nossos bens materiais, não é onde nós podemos, no alcance do nosso braço, na força do nosso braço, não, irmão. A palavra de Deus fala que maldito o homem que confia no homem. Não é que eu não tenha que confiar em você, é que eu não posso confiar em mim mesmo. Eu me garanto, não tem isso não, irmãos. O que nos garante é o Senhor, o que nos guarda é o Senhor. É Ele que nos protege 24 horas da nossa vida, até quando dormirmos, certo? Enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está ali nos guardando. O Senhor está nos guardando, porque é o seguinte, irmão, eu já li alguns artigos e fala que o sono para algumas pessoas é até uma morte temporária. O sono é uma morte temporária. E nós ficamos vulneráveis quando dormimos. Estamos vulneráveis. E o Senhor está nos guardando ali, irmãos. O Senhor nos guarda enquanto dormirmos. O Senhor nos guarda quando nós saímos de nossa casa. O Senhor nos guarda enquanto estamos indo para trabalhar. O Senhor nos guarda enquanto estamos voltando. Irmãos, o Senhor nos guarda 24 horas da nossa vida. O Senhor é a nossa fortaleza. Não precisamos de nada além do Senhor para nos proteger. Nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar. A palavra de Deus fala que prudente é o homem que vê o mal e se esconde. Prudente é o homem que vê o mal e se esconde. Se ele vê por ali, eu vou por aqui. Não, eu vou por ali porque o Senhor vai me guardar. Aí está tentando o Senhor. Está tentando o Senhor. Então, irmãos, quando se vê o mal por ali, nós vamos por este caminho aqui, porque o Senhor nos guarda e nos orienta. Prudente é o homem que vê o mal e se esconde. Mas o Senhor também é fortaleza no nosso interior. Neste momento, neste presente século, tão marcado pelas enfermidades da alma, angústias, complexos, traumas, esgotamentos, bem-aventurado daquele que enfrenta esses e outros tantos desafios com a confiança de que Deus é a fortaleza
do necessitado na sua angústia. Isaías 25:4. Quem está em Cristo e tem uma experiência pessoal com Ele, pode afirmar que Deus é minha fortaleza. Salmos 91:2. Aí, voltando aqui os Salmos de Moisés, irmãos. Eu volto a reiterarmos que todos nós temos uma experiência pessoal com Deus. Se você puxar na sua memória, você vai ver que Deus, num momento, Ele te livrou e você teve a plena convicção que naquele momento foi Deus que te livrou, foi Deus que te deu o livramento, foi Deus que mandou o anjo para te proteger. Sabe por quê? A palavra de Deus fala em Hebreus 1:14 que porventura, todos eles não são espíritos ministradores, que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Espíritos ministradores são anjos, são classes de anjos que estão ao nosso respeito. E eles estão nos protegendo. Todos nós temos uma experiência particular com Deus a respeito de um livramento. Se você puxar na tua memória, você vai entender o que eu estou falando. Que você teve no momento da tua vida, irmãos, da tua vida cristã, da tua vida espiritual, da tua vida comunhão com Deus, você vai ver que você teve um momento de livramento e Deus que te livrou. Não tem outra explicação. Não tem você querer puxar na memória, não, foi aqui, foi aqui. Não. Pode até tentar confundir, mas você sabe no seu íntimo que ali foi Deus que te guardou. 2. Não, socorro bem presente na angústia. 1:3. São vários os termos que podem expressar angústia. No hebraico, dificuldade, aperto, aflição. De acordo com o dicionário Vini, pode representar um estado psicológico ou espiritual. Em alguns textos bíblicos está no plural, como no livro de 2 Coríntios 6:4 e 12:10. Podendo estar indicando diversos tipos de sofrimento. Contudo, aquele que está em Cristo pode afirmar e experimentar da parte de Deus socorro bem presente na angústia. Não tem essa de Deus chegar atrasado, não tem essa de Deus tarda, mas não falha. O Senhor, Ele vem no momento certo. Na hora certa, o Senhor vem, porque Ele diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que os teme e livra. Sabe, irmãos? É socorro bem presente, é no momento certo, naquele momento ápice do seu sofrimento, da sua angústia, você vê o livramento de Deus. Nas tribulações ou nas adversidades, como encontramos na Bíblia de estudo palavra-chave. A expressão bem presente no texto hebraico origina-se de duas palavras no hebraico. Estas palavras enfatizam rapidez e perfeição e o poder do socorro do Senhor. Que maravilha, irmãos, né? Com tudo isso que nós temos, que está acontecendo na nossa vida, com tudo isso, irmãos, nós temos essa certeza que o Senhor não nos deixa confundido, que o Senhor não nos deixa envergonhado, que o Senhor sempre está nos guardando, sempre vem no momento certo, sempre vem na hora certa, sempre dá o livramento que precisamos. O Senhor é uma maravilha. Ele é a cidade de refúgio, Ele é o chifre do altar, Ele é o socorro, Ele é os muros. Assim como estão os muros em redor de Jerusalém, assim estou eu em redor do meu povo. Está lá no livro de Isaías. Mas que maravilha, irmãos. Esse Deus tão poderoso, Senhor dos exércitos, o leão da tribo de Judá. Confiança prevalece em meio ao caos. O salmista declara que, em decorrência de Deus ser o seu refúgio e fortaleza, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, não temeria. Irmãos, pode acontecer, a natureza pode estar, irmãos, de ponta cabeça. Mas nós temos que confiança numa coisa: Deus está no controle de tudo. Nunca saiu nada do alcance dos olhos do Senhor e nem do alcance das suas mãos, irmãos. Pode estar tudo dando errado, mas tudo está no controle do Senhor. Nunca nada fugir do controle dele, nunca vai fugir, irmãos.
Esta é a confiança que nós temos. Essa é a garantia que nós temos. E de alegria. O Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Terra e o monte lembram firmeza, mas o mar pode rompê-los. Há perigos que rompem as bases sólidas. O salmista expressa plena confiança, ainda que as bases sólidas sejam rompidas, ainda que os perigos sejam avassaladores, de tal modo que nada fique no lugar, pois de alguma forma Deus trará o livramento, Ele trará o escape. Pode ser num terremoto, pode ser num maremoto, pode ser tsunami, pode ser alguma coisa decorrente, irmãos, que possamos viver, possamos ter essa experiência na nossa vida, mas a gente tenha confiança que no final nós vamos sair vitoriosos, porque Deus garante isso para cada um de nós. A cidade de Deus. O salmista está identificando Jerusalém como a cidade de Deus. Salmo 47. Também é identificada como uma santa cidade. Neemias 11:1. Lá estava o templo e a arca da aliança. Um outro salmo diz que o Senhor habita em Jerusalém. Salmo 135:21. Com a nova aliança estabelecida por Jesus Cristo, os escritores do Novo Testamento enfatizam a Jerusalém que é de cima. Gálatas